Graça e paz, igreja, oficialmente agora com microfone. Bom estar aqui nesse lugar. Eu tirei alguns dias com a minha família, estava fora. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente, né, através de uma palavra muito didática e prática, eu diria, né? Se quiser baixar um pouquinho, tá bom? Aleluia. E eu estava fora alguns dias e meu filho é muito crente, né? A gente viu um circo, né, uma tenda ali, ele já enxergou uma tenda evangelística e falou: papai, olha a igreja aí. Eu amei, né? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você está feliz de estar aqui nesse lugar? Eu prefiro estar empolgado com a palavra do que não estar, meus irmãos. E eu quero te inspirar e te incentivar. Se você está, permaneça. Se você não está, fique. Amém? Aleluia. Dá um sorriso aí para o seu irmão do seu lado. Amém. Às vezes é bom a gente recebe um sorriso na entrada e na saída, né? Mas você pode rir durante o culto, pode se expressar, pode se alegrar, amém? Nós fomos transportados para um reino de alegria, é um reino do Senhor. E meus irmãos, eu recebi uma informação, estava estudando também sobre isso. Não sei se você sabe, mas hoje na Terra tem mais de 4.300 religiões. Vou parar rapidinho para a foto. 4.300 religiões, e o cristianismo ele é diferente de todas elas. Todas as religiões dizem algo nesse sentido: faça o bem, faça algo, né? Peregrine nessa terra, doe, faça e faça. Todas as religiões pregam dessa forma, para que um dia, talvez, pelo que você fez, você vai conseguir encontrar um caminho até Deus. E o cristianismo, o evangelho, ele começa falando: está feito. Aleluia! Tem uma parte do Filho de Deus em fazer e servir? Tem. Mas a chamada do evangelho para nós é: está feito. Jesus Cristo já pagou o preço por mim e por você. E essa é a chamada, você é convidado a entrar no reino do amor de Deus, porque alguém já comprou o seu visto de entrada e o seu passaporte. Agora no reino, nosso papel é simplesmente celebrar, desfrutar e trabalhar para esse rei que já fez tudo por nós. Há uma grande diferença de você ter que conquistar a sua cadeira por um esforço humano e natural, e Deus puxar uma cadeira e falar: meu filho, você pode sentar, porque Jesus já comprou essa cadeira para você. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí na sua mão e diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Diga assim: eu vou receber a incorruptível palavra de Deus e a infalível semente de Deus vai chegar no meu coração nessa noite e vai frutificar, em nome de Jesus. Está ligado aqui na terra, está ligado no céu, meu irmão. E assim será. Nós com Deus, meus irmãos, nós somos maioria. Nós estamos aqui neste lugar, e eu gosto de falar isso, estamos num bom lugar, estamos protegidos e guardados pelo Senhor, estamos debaixo do guarda-chuva de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, você está protegido no Senhor. Eu e você com Deus, nós sempre seremos maioria. E aqui na igreja nós somos conduzidos pela palavra para nós aprendermos quem nós somos, o que nós podemos e quem Deus é. Tudo inspirando eu e você a colocar essa palavra em prática e ser vivida. Eu quero que você abra lá em Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Hoje a diaconia falou: vamos deixar uma água só que, né?
Caso você não tome tudo, eu acho que hoje vai ser um dos primeiros dias que eu vou tomar toda a garrafa aqui. Que nem diz o irmão Adriano, o cálice da Santa Ceia, aleluia. Você abriu lá? A gente vai construir aqui nesse tempo que nós temos uma linha de pensamento de um assunto tão importante que logo a gente vai descortinar ele. A Bíblia vai dizer o seguinte: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3, preste bastante atenção no versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está trazendo, na verdade, uma retrospectiva. É a vida que a gente vivia, a forma que a gente pensava, segundo o curso desse mundo, e lá na frente, depois ele fala, agora nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, e agora as coisas mudaram. Mas pode colocar de novo o versículo 3 ali para nós, irmão Renan. Mas sabe, meus irmãos, nós nascemos de novo, as coisas mudaram, obrigado aqui. Mas o crente que nasceu de novo, ele precisa continuar cuidando para não fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Até então, o crente que nasce de novo, ele sabe que tem que cuidar para não fazer os desejos da carne, porque agora ele é uma nova criatura. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é a segunda palavra que eu nunca tinha prestado atenção. Que tem que cuidar para não satisfazer as vontades da carne e os pensamentos. Logo, há uma importância grande que talvez eu e você não damos para os pensamentos. Mas essa palavra, pensamentos, do lado de vontade da carne, significa que é tão importante quanto nós cuidarmos dos pensamentos. Você está comigo? O crente sabe que ele foi chamado para mortificar sua vontade da carne, mas a Bíblia traz essa ênfase a respeito dos pensamentos. A carne e os pensamentos ficam batendo na nossa porta o tempo todo, não é verdade? Te dar um exemplo. Se no seu passado a mentira era uma prática quase como a verdade, agora quando você nasce de novo, provavelmente esse desejo, essa inclinação que você tinha em mentir, vai bater a sua porta constantemente. Porque era uma prática que você tinha na velha vida antes de Jesus. Se você tinha a prática de daqui a pouco, deixa eu dar um exemplo aqui, fumar um cigarro, e você veio para Jesus, e se você ainda nasceu de novo e ainda está fumando, fique tranquilo, o Senhor é poderoso para transformar essas situações, amém? Mas partindo do princípio que você venceu esse vício e hoje você não fuma mais, pode acontecer que em algum momento a sua carne queira se inclinar para as velhas coisas. E nós precisamos cuidar constantemente a carne e os pensamentos. E o que te impede de viver o melhor de Deus nessa terra? Abra lá comigo em Romanos 12:2. Eu sei que muitos já conhecem esse versículo, mas é importante a gente construir esse pensamento nessa noite. A Bíblia diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo anterior estava falando a respeito de pensamentos. Ou seja, acabamos de ler que nós não temos que cuidar os nossos pensamentos e a carne. E aqui, para você viver a vontade agradável, perfeita e boa do Senhor, é necessário que a mente mude você mude a sua forma de pensar. Por quê? Porque muitas vezes o que pode nos impedir de crescer com o Senhor é ter uma mentalidade que não é a mentalidade do reino. Diga assim: a minha forma de pensar, os meus pensamentos podem interferir se eu vou
desfrutar da vontade de Deus ou não. Aleluia, você está comigo? Nós já aprendemos aqui nesse lugar, meus irmãos, que os pensamentos, eles geram sentimentos. Esses sentimentos, eles trazem uma decisão no nosso coração. E essa decisão vai promover uma ação e a gente vai falar sobre isso. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui talvez foram salvos por convite de algum vizinho, algum parente que te convidou para vir nesse culto aqui? Tem alguém? Amém. Provavelmente quando você ouviu a respeito de um convite, vem no culto do Verbo da Vida, vai ser bênção. Essa palavra que foi dita para você, esse convite que foi feito para você, ele gerou em você um pensamento. Amém? Gerou um pensamento. Esse pensamento, ele gerou um sentimento. De repente eu devo ir mesmo na igreja. De repente vai ser bom para mim. Talvez eu estou vivendo dessa mesma forma há muito tempo. E esse pensamento que gerou esse sentimento de vir à igreja, te levou a tomar uma decisão. Eu vou na igreja. E talvez essa decisão no seu coração de ir na igreja foi tamanha que você começou até a falar para as pessoas, olha, domingo eu vou ir na igreja lá pela primeira vez. E você tomou a atitude de vir na igreja e veio. Amém? Abra lá comigo em Gênesis capítulo 3. Parece aquelas pregações com mistério, né? Vai construindo junto a linha de pensamento. Mas, meus irmãos, é tão importante nós sabermos a respeito de cuidarmos dos nossos pensamentos, dominar os pensamentos, entender essas verdades, porque isso liberta. E a gente vai ver nessa noite. Gênesis capítulo 3, versículo 1, até o 7 a gente vai ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Volta aqui para mim. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, ele fala a respeito de uma conversa. Adão e Eva estavam ali e a serpente. Tudo era novidade, meus irmãos. Era a primeira vez que tinha um casal no Jardim do Éden. Era a primeira vez que Deus estava se relacionando dessa forma com o ser humano. E era a primeira vez que a serpente falou alguma coisa ali com o homem. E é interessante que a Bíblia é muito clara a respeito de como Satanás agiu. Imagina que a serpente, estava quieta até então, nunca tinha falado nada, e na primeira oportunidade ela colocou para fora aquilo que já era dela, aquilo que estava no seu coração. E o que a serpente questionou a respeito da palavra de Deus? Será que é assim mesmo que Deus disse? Aí Eva rebateu falando: não, posso comer de tudo, mas menos desse fruto dessa árvore aqui. E a serpente respondeu: não, com certeza você não vai morrer se você comer. O que a serpente gerou em Adão e Eva naquele momento? Uma palavra. Foi uma palavra, uma frase, e essa frase gerou um pensamento. Na primeira oportunidade que a serpente teve de fazer alguma coisa na terra, ela usou as ferramentas dela. E é típico do diabo querer usar as suas ferramentas para colocar pensamentos no crente para mudar as situações.
E se eu e você não consideramos os pensamentos, meus irmãos, alguma coisa não está certa. Uma frase gerou um pensamento em Adão e Eva, e esse pensamento gerou uma dúvida no coração deles, e essa dúvida tomou uma atitude, desceu o coração, eles tomaram a atitude de comer o fruto. Não podemos subestimar o poder dos pensamentos. E a gente sabe que depois que eles comeram o fruto, o pecado veio, Adão e Eva perderam a autoridade, tudo foi por água abaixo. Mas graças a Deus por Jesus que restaurou e por isso que estamos aqui. Mas o foco é, se Adão e Eva tivessem considerado os pensamentos, se eu e você a partir de hoje começar a considerar os pensamentos um pouco mais, e entender que nem todo pensamento é um pensamento natural. Existem pensamentos que são espirituais. São pensamentos que vêm à nossa mente e nós temos que lutar com armas espirituais. O que eu estou te mostrando aqui, meus irmãos, é que a Bíblia diz que os desejos da carne e os pensamentos batem à nossa porta todos os dias. Eu também estou te mostrando através da palavra que a arma que o diabo usou foi colocar uma sugestão de um pensamento errado. Colocou uma mentira para que essa mentira se tornasse uma verdade e foi o suficiente para a queda do ser humano. Versículo 6, abra novamente comigo ali, Gênesis 3, 6. É interessante que a mulher, a Bíblia fala, antes disso, em 1 João, não precisa abrir lá, Renan. 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz que tudo que tem no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando a gente pega a palavra de Deus, foi essas três áreas que Adão e Eva caíram. A mulher viu que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, desejo da carne. Agradável aos olhos, desejo dos olhos. E desejável de dar entendimento, soberba da vida. Logo, são coisas práticas. E tantas vezes eu e você nos pegamos em algumas dessas questões, pensando a respeito disso, desejando ter o que o mundo diz que a gente deve ter, porque afinal se você não tiver tantos carros, tanto na conta, tantos seguidores no Instagram, você não é ninguém. Soberba da vida, desejo de ser algo, mas a Bíblia não diz essas coisas, meus irmãos. Isso são coisas do mundo. O mundo, como está em 1 João, porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa bem com as suas concupiscências. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nós não podemos tratar os pensamentos de forma natural. Não tem como. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para viver uma vida espiritual. Nascer de novo, meus irmãos, é algo espiritual. Deus pegar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne é algo espiritual. E muitas vezes os pensamentos eles vão ser conduzidos de forma espiritual. O diabo ele já foi vencido por Jesus. Ele já sabe que o destino dele é o inferno, ele já sabe que ele tem um lugar preparado e eternamente ele vai ficar preso lá. Mas eu quero te falar uma coisa, nem por isso o diabo está numa cadeira sentado esperando o seu julgamento. O diabo ele continua trabalhando incansavelmente para roubar, matar e destruir as pessoas. Até quando ele puder ser diabo, ele vai ser diabo. Porque já está julgado, ele já foi vencido. Nós não podemos ter medo, né, de falar a respeito dessas coisas. E aqui não é um ponto de estamos dando ênfase ao diabo. Nós estamos entendendo as formas que ele age e nós sabemos que ele já é um vencido. Mas quando não chega a luz que o pensamento pode vir do diabo, o crente ele anda escravo do pensamento, às vezes pensando que vem dele ou vem de Deus ou é assim mesmo. E não é, meus irmãos. Tem pensamentos que vão te colocar para baixo. Tem pensamentos que vão tentar roubar tudo que você tem. O diabo ele tenta sugerir pensamentos de morte.
O diabo ele tenta sugerir pensamentos de tristeza. O diabo ele tenta lembrar coisas do seu passado para te colocar para baixo. Acontece só comigo, às vezes, algum pensamento desse ou não? Constantemente, eu e você temos que estar vigiando nossos pensamentos. Se você antes bebia uma cerveja, e agora vem uma sugestão, é muito mais fácil você dizer não à cerveja porque é algo externo. É um desejo talvez da carne seu que você tinha e é fácil você dizer não. Agora não, tem uma nova vida. Mas quando vem um pensamento, é mais difícil você conseguir lidar com esse pensamento e entender o que esse pensamento quer fazer ou provocar na sua vida. O diabo ele tenta trazer pensamentos de traição, tenta te acusar de coisas do seu passado. O diabo ele tenta trazer uma opressão na mente das pessoas a ponto delas ficarem obcecadas somente com aquilo. Vou te dar um exemplo prático. Você pode ter um problema no seu trabalho e aquele problema você não conseguiu resolver. Aí chegou no final de semana. E aí você começa a pensar novamente, do nada, naquele problema do trabalho. Só que agora, no final de semana, você está com a sua família, está na igreja, talvez, e aquele pensamento fica martelando a sua cabeça. Talvez você vai lá para o passadia da igreja, aquele pensamento fica martelando na sua cabeça e você não consegue tirá-lo de lá. E quando a gente menos espera, um pensamento que vem do diabo está roubando algo que ele não nos deu, que é a nossa paz. E existem pessoas que pensam o tempo todo naquilo, criando uma imagem sobre a situação e projetando essa imagem no seu futuro. Às vezes o diabo ele pode querer usar uma enfermidade para falar para a pessoa, está vendo? Você está doente. Esse negócio de palavra não é bem assim. E ele tenta projetar a mente do crente lá para o seu futuro. Daqui 10 anos vai estar assim ou pior. Se o crente vive guiado naquilo que ele pensa, ele vai se afundar, meus irmãos. Ele não vai vencer, por mais que ele já tenha a vitória. É necessário voltar os olhos para a palavra de Deus e nos apossar daquilo que Cristo já falou e dar uma ordem a esse pensamento. Pensamento aqui não. Pensamento de derrota, diabo, seus demônios, sai da minha vida. Esse pensamento não é meu. Não tem que ficar aqui. Não tem uma morada aqui, não tem um lugar aqui na minha vida. E você vai ver que esse pensamento vai sair. Tem pessoas que têm 100 motivos de se alegrar no Senhor. Mas talvez tenha uma situação aonde você está inquieto. E essa inquietação pode se tornar tão grande quanto uma montanha, roubando a alegria das 100 bênçãos que você tem na sua casa e na sua vida. É sério, meus irmãos. Porque quando você está com falta de paz, você não consegue fazer as coisas direito. Você não consegue se concentrar no seu trabalho. Você não consegue cultuar direito. Por quê? Por causa de um pensamento que gerou um sentimento, que caiu ao seu coração, que você tomou uma atitude de talvez deixar ou não aquele pensamento. E daqui a pouco você está falando sobre esse pensamento, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. O diabo ele tenta colocar um pensamento em nós de perigo. Olha aí como é que está o mundo. Daqui a pouco tu vai sair na rua e vai acontecer alguma coisa. Todos nós estamos sujeitos de fato, meus irmãos, às coisas, mas a Bíblia também nos garante que é o Senhor que nos guarda. Que os anjos do Senhor guardam aqueles que o livram. Guardam os seus filhos e os livra. Ele está cuidando de nós. Mas se eu pego esse pensamento gerado do inferno, que cai ao meu coração, eu começo a ficar com medo. Eu não saio de casa. Você está entendendo o contexto? Porque desde o princípio as armas do diabo são essas. E é necessário que eu e você saibamos a nos defender dessas coisas. Porque nós já temos a vitória em Cristo. Abra lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vou abrir a água. Você
Está aprendendo alguma coisa, meus irmãos? Obrigado, Pai, pela sua palavra. A Bíblia vai dizer o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, naturais, meus irmãos, humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Volta no versículo 4. A Bíblia está falando a respeito de armas espirituais do crente. E a Bíblia fala a respeito de fortalezas. Eu não sei se você já visitou alguma cidade histórica, mas nessas cidades históricas normalmente tem uma fortaleza. Tem uma fortaleza, eu lembro que eu estava em Natal, tinha uma fortaleza mesmo, né? Na frente do mar, assim. E para entrar na fortaleza era enorme, assim, um espaço. E o que são fortalezas, meus irmãos? É como se fosse uma construção onde os muros são muito grossos para proteger algo lá dentro. Normalmente, no passado, as cidades elas eram construídas num lugar e tinha todo um cerco, um círculo, uma fortaleza para proteger os moradores daquela cidade pelas guerras, enchentes e tudo mais. E a Bíblia está falando que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas. O que o diabo faz? Ele gera um pensamento e busca criar uma fortaleza sobre o pensamento. Digamos que esse é o pensamento. Ele gera um pensamento em você. Você não vai ser ninguém. E ele cria uma fortaleza ao redor desse pensamento para proteger e cultivar esse pensamento ruim que ele mesmo plantou. Como que se criou essas fortalezas? Expondo os olhos a coisa que não devia se expor. Andando com pessoas que nós não deveríamos andar. Daqui a pouco você recebe um pensamento que você não tem que mais vir no culto, só orar em casa é o suficiente. Um pensamento, uma sugestão. Ou seja, não venha ao culto, fique em casa, está tudo bem. Na outra semana você encontrou um colega de trabalho que não cultua mais. E aí o colega de trabalho fala: olha, estou em casa faz 2 anos já e está muito bom, está bênção. Eu acho que a gente, nesses novos tempos, pode viver dessa forma. Aquele pensamento não cultue, ele já está criando uma fortaleza ao seu redor. Você está se fortalecendo naquele pensamento. Passa um tempo, você vê alguma coisa na internet, a igreja do século 21, aí está lá, fica em casa. Aí chega a pandemia, fica em casa. Daqui a pouco você se fortaleceu tanto com um pensamento mentiroso do diabo. E esse pensamento está protegido por uma fortaleza. Você está comigo? Mas a Bíblia, meus irmãos, e glória a Deus pela palavra de Deus, que ela nos garante que ela é poderosa para destruir esses pensamentos. Ela é poderosa para destruir sofismas. O que são sofismas? São falsas verdades. Como essa. Daqui a pouco você sabia que não era verdade ficar em casa, mas você foi criando, né, com o decorrer do tempo, uma ideia de que isso é verdade, a ponto de você pensar que ficar em casa é melhor do que cultuar. Porque, meus irmãos, existem aqueles homens do Talibã lá das Arábias que morrem com bombas no corpo dele, do nada, assim, porque foi construído no pensamento deles que era verdade, que se eles morressem, né, por Alá, eles iriam ao paraíso. Um sofisma, uma falsa verdade que se tornou tão real para ele, a ponto dele morrer por essa verdade. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós não seremos enganados pelas falsas palavras do inferno. Nós não seremos enganados por doutrinas erradas, meus irmãos. Nós não seremos presos em fortalezas do diabo para nós. Nós vivemos uma vida livre no Senhor. E eu declaro no nome de Jesus, através da palavra de Deus, que fortalezas começam a cair a partir dessa noite.
fortalezas começam a cair, porque a palavra de Deus chegou. E a Bíblia nos garante que aonde há luz, ali não pode permanecer as trevas. E hoje eu e você estamos recebendo luz da palavra de Deus. A mesma palavra poderosa que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e trouxe vida, ela está gerando vida dentro de nós, um cuidado para nós. E eu sei que em Cristo nós somos mais que vencedores, meus irmãos. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigado. Uma mentira se tornou tão sólida que a pessoa tem a convicção que essa mentira é uma verdade. O diabo, ele quer que eu e você desvalorizemos a verdade e supervalorizemos a mentira. O diabo, ele tem o desejo que a gente desvalorize a bênção e supervalorize os problemas. Mas a palavra de Deus está aí para nos alertar e nos ensinar que não é assim que as coisas funcionam. Aleluia! Isso que a gente está aprendendo aqui, meus irmãos, não é para que você fique com medo, mas é para que você se levante ousadamente no Senhor e diga não a todas as mentiras do diabo. Há uma forma de lidarmos com esses pensamentos. Existem pensamentos que vão vir simplesmente de você mesmo. Existem pensamentos que vão ser, talvez, anseios da sua alma. Como eu queria comer um doce, estou de regime. É algum pensamento, algo que vem da sua alma. Mas existem pensamentos que não vêm da parte de Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A Bíblia está falando que nós precisamos resistir ao diabo. Ou seja, um pensamento ruim pode chegar à sua mente muitas vezes. E será necessário que muitas vezes você diga não para esse pensamento, até que ele saia. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor tentando nos devorar. Mas glória a Deus que nós temos a vitória. Às vezes a igreja não quer que a gente fale do diabo, mas ele existe e ele é real. Não é porque eu e você não vemos ele, que ele não seja real. Ele está aí atuando, operando. E graças a Deus que a palavra chegou, meus irmãos, e nos deu, junto com a palavra, veio uma coragem da parte do Senhor, porque o entendimento a respeito da nossa vitória, da nossa autoridade em Cristo Jesus, chegou também. Então, está tudo bem se às vezes, em algumas ministrações, a gente falar a respeito desses assuntos, porque nós, como filhos de Deus, temos autoridade e vencemos sobre todo o poder do inimigo. Mas e se eu e você não pensamos sobre isso, a gente pode tentar ser enganado em algumas vezes. Essa semana mesmo, meus irmãos, eu tirei alguns dias de férias do trabalho, mas alguns pensamentos a respeito do trabalho chegaram na minha mente. Estava lavando louça e veio um pensamento, e aí aquele pensamento já me fez pensar em alguma coisa, eu lavando a louça ali. E aí me veio um estralo assim, não, peraí, por que eu estou pensando coisas do meu trabalho e por que eu estou pensando isso aí? E na mesma hora eu disse, não, esse pensamento aqui, vai embora no nome de Jesus, questão de segundos, saiu. Passou algumas horas, veio aquele mesmo pensamento de novo, e eu disse, sai fora, em nome de Jesus. Não é porque Cristo venceu por nós que nós não precisamos lutar algumas batalhas, meus irmãos. E batalhas na mente, só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está passando, mas nessa noite você está aprendendo armas espirituais para lutar contra todo o poder do inimigo. E você tem o selo, a garantia do Senhor que você já tem a sua vitória. Não importa qual seja o pensamento que o diabo coloque na sua vida ou tente colocar. Você tem autoridade no nome de Jesus para dizer não. Pensamento de derrota, eu não aceito. Pensamento a respeito do meu passado, eu não aceito. Porque Cristo, Ele já perdoou o meu passado. Eu tenho uma nova vida com Deus. Nós precisamos, meus irmãos, nos pegar lendo a palavra em voz alta. Se vem em algum momento de escassez na sua vida, talvez venha um pensamento, olha aí, está acabando a comida, está tudo muito caro, a situação está difícil. Você tem que se levantar em fé para você e para o diabo ouvir falando, olha aqui, diabo,
A palavra de Deus nos garante que Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Agora sai daqui, porque eu sou mais que vencedor no Senhor. É hora, meus irmãos, da gente se posicionar. Muitas foram as vezes que eu fiquei livre, escravo do meu pensamento. Estava em algum lugar, mas não estava em paz, porque eu estava pensando a respeito de alguma coisa. E a gente não pode mais trocar o tempo de paz por qualquer coisa. Por nada, na verdade. O diabo nunca nos deu a paz, ele não pode nos tirar. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, use as suas armas em fé, e ele vai ter que sair. Vai ter que sair. Eu e o pastor Silvio, nós queremos que você cresça, mas nem sempre a gente vai estar presente em todos os dias da sua vida, nas situações que você passa. Por isso que o ensino que é pregado aqui nos nossos cultos vai te ajudar, te dar a sua vitória lá no seu secreto. Talvez você vai estar sozinha ou vai estar sozinho naquele momento de luta. O que eu faço, Deus? Faz aquilo que você ouviu na palavra. Faz aquilo que a minha palavra está dizendo. São as respostas que Deus nos dá. Use a minha palavra, use a autoridade. Lembre-se das verdades da palavra de Deus. E você terá sua vitória. Querido, você tem mais autoridade na sua vida do que eu. Às vezes a gente espera uma oração de um irmão da diaconia, de um pastor, porque daí as coisas vão se resolver. Mas a maior autoridade que está sobre a sua vida é você mesmo. É você mesmo. Às vezes a gente tem que tomar um chacoalhão de Deus, tipo, se posicione. Já te dei o que você precisa. E não se apoiar na oração do irmão. Não é que você não possa pedir oração para o irmão, amém? Mas agora, você nunca orar e só esperar a oração do irmão, tem alguma coisa errada. E aqui eu quero te lembrar que você tem essa autoridade. Não é só um pensamento, irmãos. Somos seres espirituais. Estamos lidando com coisas espirituais. Coisas sérias. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Essa passagem eu gravei há muitos anos atrás. E me ajudou bastante na minha caminhada de vida. Muito. Eu me converti quando eu tinha 18 para 19 anos. E muitas vezes um jovem não sabe o que ele vai fazer profissionalmente. Ele não sabe direito as decisões que ele tem que tomar. Principalmente um jovem que veio do mundo como eu. E aí, quando eu me converti, eu me apoiei bastante nesse versículo, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o seu pensamento. Há um versículo só para nos ajudar a colocar os nossos pensamentos em ordem. Olha que tremendo isso. Se você está desorganizado nos seus pensamentos, a palavra tem um versículo para você. Tirou a sua paz? Calma aí. Eu preciso pensar em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, não é a mentira do diabo. Eu tenho que pensar no que é verdadeiro. Tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é bom para mim, eu tenho que pensar. Sejam essas coisas que ocupem a nossa mente. E não outras coisas. Isso vai nos ajudar a andar na paz que Deus tem para nós. Vocês estão entendendo o quão importante é nós canalizarmos os nossos pensamentos da forma correta? A gente estava lá na praia e lá na praia tem aqueles, que nem diz o Pedro, aqueles ventiladores grandes, né? Aquelas energias eólicas. E a gente passa de carro, o Pedro vê os ventiladores, né, grandes ali. E é interessante que esses ventiladores são energias eólicas. Ou seja, é uma estrutura gigantesca que recebe o vento. E aí são normalmente 3 ou 4 hélices. Você já viu de perto alguma dessas? É bem grande, né? É enorme.
Você não está vendo o vento, mas aquela estrutura pesada, ela está girando por causa do vento que você não vê. Aleluia. Até nem era essa a pauta. Mas muitas vezes Deus está agindo sem você estar vendo. E Ele está movendo coisas grandes que os seus olhos naturais vão ver. Aleluia, obrigado, Pai. E essa energia eólica, ela recebe através do aerogerador, né, que são as pás, ela recebe aquela energia, recebe aquele vento, o vento ele transporta por dentro da pá a energia, e aí ele vai chegar no gerador, que transforma a energia mecânica em elétrica. E depois essa energia elétrica, ela acaba sendo transmitida e distribuída para os consumidores. Me senti agora numa aula de física da escola, né? Mas toda essa estrutura pega o vento e transforma em energia. Ou seja, ela canaliza corretamente a energia. E aí eu quero abrir um outro assunto. Por que muitas vezes nós ficamos abatidos? Porque muitas vezes a nossa concentração, a nossa canalização de energia está indo para o lugar errado. E esse é um dos outros objetivos do diabo. Tentar é muito diferente de conseguir, amém? Tentar canalizar as forças do crente. Nós focamos nas circunstâncias, nós focamos nas críticas, do que estão falando da gente, do que o jornal está dizendo, nos problemas do trabalho, nos problemas da família, e aí a gente vai canalizando toda a nossa energia e não consegue produzir nada, porque aquela energia, em vez de trazer luz, né, ela canaliza toda a nossa força. A concentração, a energia que se faz no Senhor gera um poder explosivo, meus irmãos. O apóstolo Guto, ele disse o seguinte: o diabo não pode nos abater, pois não temos nada em comum com ele. Isso é um alerta para nós nessa noite também. Cuidado aonde você está colocando as suas forças e as suas energias. Talvez você não está vendo resultado nenhum em lugar nenhum. Provavelmente porque a energia que está sendo gerada não está vindo do Senhor, ou não é para um fim no reino de Deus. Talvez é uma energia que você está canalizando e está indo por água abaixo. Nós temos que cuidar, e é um alerta para nós. Esse culto vai acabar, mas a semana toda está aí. E eu e você temos os desafios de entender o que pensamos, se estamos investindo o nosso tempo na coisa certa, se estamos produzindo energia boa, se estamos produzindo energia ruim. É necessário pensarmos a respeito disso, porque vai nos permitir viver uma vida mais leve e uma vida mais livre. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Já está sacramentado que Cristo nos libertou. Mas quem cuida dos pensamentos, quem renova a mente, é quem? Diga assim: eu renovo minha mente. Eu cuido dos meus pensamentos. Mas Cristo já nos libertou. Mas o trabalho é nosso. Aleluia. É sério, meus irmãos. Eu quero declarar sobre você que a gente vai ouvir testemunhos aqui neste lugar de pessoas que foram libertas na mente. Simplesmente parece que um peso saiu da sua mente, de dentro de você, porque você aprendeu e está aprendendo nessa noite a canalizar a energia no lugar certo e a dizer não para o diabo, não para as sugestões do diabo. Aleluia. Deus, Ele nos chama para uma vida espiritual. A vida espiritual, meus irmãos, é uma posição espiritual, são escolhas espirituais. Existem coisas que vão acontecer naturalmente, mas são de cunho espiritual. Essa questão do pensamento é uma coisa delas.
nos momentos de dificuldade, de desespero, não deixe a sua alma usar a sua língua de forma que ela te coloque num buraco maior. É um alerta para mim e para você. A boca fala o que o coração está cheio. Pode chegar um pensamento, você recebe esse pensamento, você lê a respeito desse pensamento novo, o diabo ele tenta construir uma fortaleza nesse pensamento. Uma mentira já se torna verdade na vida da pessoa. Essa falsa verdade, esse sofisma, começa a colocar a pessoa lá para baixo. E ela começa a falar a respeito desse pensamento que chegou. A vida é assim mesmo. É de mal a pior. Mas graças a Deus, queridos, que eu estou ministrando essa palavra na certeza que o Espírito Santo vai nos lembrar durante essa próxima semana, esses próximos dias, desse ano, a respeito de cuidarmos os nossos pensamentos, protegermos o nosso coração. De manhã, meus irmãos, quando eu acordo, eu falo com o Senhor. Aí passado um tempo eu falo com o Senhor: Pai, me ajuda a guardar os meus olhos, me ajuda a guardar os meus pensamentos, me ajuda a guardar o meu coração, me ajuda a influenciar e não ser influenciado, me ajuda a fazer a diferença todos os dias. Eu e você podemos fazer essas orações. Me ajuda a ser um canal de bênção para essa terra. Me ajuda a não ser enganado pelo diabo. Me ajuda a ser luz para as pessoas. E certamente o Senhor vai estar lá nos auxiliando nas situações que podem vir no dia a dia. Aleluia. Você pode dizer o seguinte: pastor, você não sabe o que eu passei. Eu não sei mesmo, meus irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa. O médico, ele muitas vezes, ele vai te ouvir, não vai saber o que você está sentindo, mas ele tem autoridade suficiente para te receitar um remédio, mesmo ele não estando passando com o que você está passando. Eu não preciso passar pelo que você está passando, e nem você precisa passar pelo que eu estou passando, para dar conselhos da parte de Deus. Até porque esse conselho vem do Pai, que sabe todas as coisas. É o conselho da palavra. É essa autoridade, é esse nível de autoridade que a gente está compartilhando aqui nesse lugar. Chegou o problema, faça isso. Ande em amor. Ande em unidade, desfrute da bênção, cuide os pensamentos. São palavras do Rei para nós. Abra lá comigo em Judas, capítulo 1, verso 20. Estamos chegando na introdução aqui. Estou brincando. Aleluia. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Por muito tempo eu pensei que orar no Espírito Santo era orar no silêncio. Ou orar no mudo. Coloca no mudo ali e fica aqui. E não é isso que a Bíblia diz a respeito de orar no Espírito Santo. Aqui é orar em línguas. Que orar em línguas é uma força, é uma energia da parte de Deus que canaliza, né, potencializa a vida de Deus dentro de nós. São muitas as situações que eu estou na rua lá e vem alguma situação, eu começo a orar em línguas, na rua mesmo. Estava lá na praia sentado na cadeira de praia, estava orando em línguas lá, e meus irmãos, eu te incentivo, ore em línguas, se fortaleça no Senhor orando em línguas. Quando você se fortalece orando em línguas, as inquietações da alma vão indo para o seu devido lugar, porque você se fortalece orando em línguas. Você está lá no banco, se fortalecendo no Senhor, e você nota nitidamente quando você parece que recebe uma carga de energia da parte de Deus. E eu e você precisamos constantemente colocar esse carregador na tomada dos céus e carregar na energia do Senhor. É bom dormir, é bom tirar férias, é bom, mas há uma energia muito mais poderosa e vitalícia que é a palavra de Deus, e o fluir no Espírito Santo faz parte, meus irmãos.
Faz parte. E está tudo bem, meus irmãos, se você ainda não ora em línguas, porque você vai começar a orar em línguas. Você só precisa desejar. Você só precisa querer. E o Senhor se encarrega de fluir, de fazer acontecer. Falar em línguas não é uma questão de tempo de igreja, não é uma questão de mérito. É uma questão de ser filho e querer ser batizado no Espírito Santo. É algo tão grandioso, é um poder tão divino, que lá no livro de Atos vai dizer que eles seriam revestidos de poder. A Bíblia não fala a respeito de ser revestido de novas palavras, é poder de Deus. Falar em línguas é uma evidência de que você foi batizado no Espírito Santo e de que você recebeu poder da parte de Deus. Poder sobrenatural. E um poder sobrenatural, ele age sim no natural. Sobre o natural. Ele opera. Nós somos seres espirituais. Lidamos com coisas espirituais. E existem pensamentos que precisam ouvir a nossa autoridade no nome de Jesus. Se você até hoje não começou a usar essa autoridade, meus irmãos, eu declaro sobre você que a partir de hoje você vai começar a usar essa autoridade sobre o nome de Jesus. Você precisa ser convicto que você tem essa autoridade. Você precisa saber que você é filho. Não precisa ter medo. Será que se eu orar e se o diabo se levantar? Você sabia, meus irmãos, que não existe um versículo falando que o inimigo está se levantando? Ou retaliação, você já ouviu falar de retaliação? Estou intercedendo a respeito de um fulano, mas vai ter toda uma retaliação. Não existe versículo a respeito de retaliação. Existe a palavra nos ensinando que se você usar a autoridade e erguer a guarda, você é vencedor. Se você baixar a guarda, você perdeu. Simples assim. Você não precisa ter medo de orar pelas pessoas. Você não precisa ter medo de usar essa autoridade, porque o diabo ele já é um vencido, se você sabe que ele é. E eu tenho certeza que você tem essa consciência. Você é filho, você tem o nome mais poderoso dessa terra, do inferno e nos céus. É o nome de Jesus. E esse nome e essa palavra é poderosa para destruir sofismas, fortalezas de mente. E eu declaro sobre você fortalezas caindo por terra. No nome de Jesus, fortalezas caindo por terra. Não interessa quantos anos essa fortaleza esteja agindo na sua vida. Eu dou uma ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Toda fortaleza de mente, tudo aquilo que tenta aprisionar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. A partir de hoje, eu te dou uma ordem. Saia da mente da tua igreja, saia da mente do teu filho e da tua filha, no nome de Jesus, porque hoje, ele recebeu vida de Deus, ele recebeu a palavra de Deus, e ele sabe usar da autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, meus irmãos. Há uma paz que excede todo entendimento e que guarda a nossa vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos. Fortalezas caindo por terra, sofismas caindo por terra, a verdade da palavra chegando. Em nome de Jesus eu declaro protegida a palavra nos nossos corações. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, a gente aprendendo a proteger a palavra na nossa mente e no nosso coração. Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores,
Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declare: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O diabo não pode me parar, nada nem ninguém. Estou firmado em tua palavra. Eu vou avançar eternamente contigo, contigo. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Se aposte, meu irmão. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. João capítulo 16, versículo 33 vai dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se anime, erga sua cabeça, se levante por dentro em fé no Senhor, porque Cristo venceu o mundo. Aleluia! Eu quero orar com você nessa noite. Talvez se você esteja se encontrando com a mente perturbada, inquieto por dentro, eu vou orar com você para te fortalecer, e as coisas vão mudar, porque você também vai usar da sua autoridade a partir de hoje. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de receber oração nesse sentido? Tu és bom, Senhor. Pode vir, você sabe, é só você e Deus. Eu quero orar com você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo te ensinou nessa noite. Você tem autoridade do alto, e quando vier algum pensamento ruim, esse pensamento vai voltar para o lugar da onde ele veio, em o nome de Jesus.